Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de raciocínio lógico. Vamos então começar. Primeiro, para estudar o raciocínio lógico, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma proposição. Proposição lógica é uma declaração que ela pode ser apenas verdadeira ou falsa. Então aqui no raciocínio lógico, nós não temos o copo meio cheio ou meio vazio. Ou aquilo é verdadeiro ou aquilo é falso. E para entender melhor o que são as proposições lógicas, vamos ver o que não são as proposições. O que é que não são proposições lógicas? Primeira coisa, sentenças exclamativas, interrogativas e imperativas. Por exemplo, que calor. Se você diz que calor, não tem como você dizer se isso é verdadeiro ou falso. Você está exclamando um sentimento seu, você está com calor. Ok, isso não é uma proposição. Uma pergunta também não pode ser uma proposição. Onde você mora? Em quem você votou? Isso não é uma proposição. Não tem como você dizer se isso está verdadeiro ou falso. Obedeça a sua mãe, menino. Essa é uma oração imperativa. Então também não é uma proposição. Não há como falar se está verdadeira ou falsa. Uma proposição ela é composta sempre de um verbo e você pode falar se aquela proposição está verdadeira ou falsa. Também não são proposições sentenças abertas e paradoxos. Como assim? Olha só uma sentença aberta. X mais 1 igual a 3. Ora, se x for igual a 2, teremos uma verdade. Mas se x for igual a 17, x mais 1 não vai ser 3. Então teremos uma afirmativa falsa. Por isso que isso não é uma proposição. Porque a gente não pode dizer se ela é verdadeira ou falsa sem conhecer o x. Da mesma forma quando você diz ele atuou como personagem do filme Duro de Matar. Ora, ele quem? Se ele for realmente um ator que atuou nesse filme, ok, a sentença deixa de ser uma sentença aberta e passa a ser uma proposição, que estará verdadeira. Porém, essa sentença aberta que não especifica, que pode ser verdadeira ou falsa a depender do que estiver na sentença, ela não é uma proposição. Da mesma forma, os paradoxos. Esta oração é falsa. Ora, se a oração for verdadeira, ela não tem como ela ser nem verdadeira nem falsa, porque se ela fosse verdadeira, ela seria falsa, porque ela está dizendo que ela é falsa. E se ela fosse falsa, ela seria verdadeira, porque ela está dizendo que é falsa. Enfim, percebe que existe aí um paradoxo. Essa frase ela não pode ser nem verdadeira nem falsa. Por isso, ela não é uma proposição. Da mesma forma, opiniões. Por mais certa, por mais concreta que seja a opinião, ela não é uma proposição. Por exemplo, se você diz, Técio é o homem mais bonito do mundo, Técio sou eu. Ainda que esteja correta e que seja uma verdade absoluta, ela não é uma proposição, porque é uma mera opinião. Bacana? Tá, então a lógica proposicional, a lógica por trás de você analisar a proposição, ela obedece a 3 princípios bases, que são chamados de leis do pensamento. Quais são eles? O primeiro é o princípio da identidade. Uma proposição verdadeira, ela vai ser sempre verdadeira. Uma proposição falsa, ela vai ser sempre falsa, a não ser que você mude a proposição. Mas se você fala, João foi à praia, isso é verdadeiro ou falso? Ora, se ele foi à praia, é verdadeiro. Não importa como ele foi à praia, se ele levou protetor solar, se ele ficou 1 minuto ou se ele ficou 2 horas. Não importa. Se ele foi à praia, a proposição vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Se ele não foi à praia, a proposição é falsa. Certo? Então, o princípio da identidade. Segundo princípio é o princípio da não contradição. Uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Certo? Então, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Na verdade, os 3 princípios eles se baseiam nessa ideia. Ou a proposição é verdadeira ou a proposição é falsa. Só que como no ramo matemático a gente gosta de fazer umas firulazinhas, de enfeitar um pouquinho, os grandes pensadores criaram, construíram essa lógica em cima sobre esses 3 princípios. Mas não se preocupem tanto com eles não, basta conhecê-los. E o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído, que não existe talvez. Ou ela é verdadeira ou a proposição é falsa, que é a mesma coisa.
Quase a mesma coisa que diz os outros dois princípios. Bacana? Mas é importante conhecer esses 3 princípios da lógica proposicional. 2 pontos de atenção que eu quero mostrar aqui a vocês. Primeiro, toda proposição deve conter um verbo. Toda proposição é uma oração. Pelo menos, que pode ser que tenha mais de uma oração naquela proposição. Certo? Só para alinhar aqui, oração é todo conjunto de palavras que tem um verbo, que tem sentido e que tem um verbo. Por exemplo, Técio foi à praia. Ora, foi é o verbo, é uma oração. Se você diz que calor, não é uma oração, não há verbo. Certo? Só para você relacionar. A oração está relacionada ao verbo. E o segundo ponto de atenção é que a frase ela não precisa ser verdadeira para ser uma proposição. Certo? Então, existem frases falsas, proposições falsas. Elas não deixam de ser proposições porque elas são falsas. Se você diz Maria foi ao shopping, só que Maria na verdade não foi ao shopping, aquilo ali, aquela frase Maria foi ao shopping, é uma proposição. É uma proposição falsa, mas é uma proposição. Vale ficar muito atento a isso. Tá. Então nós temos 2 tipos principais de proposições, as simples e as compostas. Primeiro, a proposição simples, ela não pode ser dividida em proposições menores. Então, a proposição simples, tem ali uma ideia principal e ela não pode ser dividida em ideias menores, certo? Ainda que a proposição tenha mais de um verbo, pode ter mais de uma oração na proposição e ainda assim continuar sendo uma proposição simples. Vamos ver uma proposição simples. Dólar é a moeda oficial do Brasil. Ora, sabemos que essa proposição é falsa. Mas é uma proposição, e é uma proposição simples, pois não há como dividi-la. Você não consegue dividir em 2 proposições. E uma segunda proposição, simples, quem estuda com Técio Pelegrino, eu, alcançará seus objetivos. Perceba que nós temos 2 verbos, temos estuda e temos alcançará. Ainda assim, é uma proposição simples. Ela não pode ser dividida em 2 proposições separadas. Só para você ter uma ideia, uma proposição composta, uma proposição que não é simples, seria algo do tipo João foi à praia e Maria foi ao shopping. Percebe? São 2 verbos, 2 orações, só que elas são proposições que podem ser separadas. João foi à praia, ponto, uma proposição. Maria foi ao shopping, ponto, outra proposição. Então, este caso não seria uma proposição simples, seria uma proposição composta. E como é que a gente nega uma proposição simples? Basta negar o verbo principal, o verbo da ideia principal. Por exemplo, dólar não é a moeda oficial do Brasil. Ora, agora está verdadeira, porque você negou a proposição que estava falsa. Então agora ela está verdadeira. Percebe a lógica do ou ela é verdadeira ou ela é falsa e não existe uma terceira opção? Então se ela é verdadeira e você nega, ela passa a ser falsa. Certo? Se tiver ficado um pouquinho confuso, calma aí que a gente vai desbravar isso aí, com mais calma. Então, se você nega o verbo principal da ideia, da proposição, você está negando a proposição. Dólar não é a moeda oficial do Brasil, certo? E vamos colocar aqui a outra proposição, que agora ela ficou bem falsa, que é: quem não estuda com Técio Pelegrino alcançará seus objetivos. Perceba que eu apenas neguei o primeiro verbo, nem sempre é o primeiro. Eu neguei apenas o principal, certo? Se eu tivesse feito uma dupla negação, eu estaria negando o principal e o secundário. Se eu tivesse dito quem não estuda com Técio Pelegrino não alcançará seus objetivos. Não é a negação, não seria a negação. Ela estaria naquela mesma linha, não é a mesma coisa, mas estaria na mesma linha daquela frase inicial, daquela proposição inicial. Quem estuda com Técio Pelegrino alcançará seus objetivos, certo? Mas a negação dela é apenas essa aqui. Quem não estuda com Técio Pelegrino alcançará seus objetivos. Eu estou negando aquela proposição anterior, que diz que quem estuda com Técio Pelegrino alcançará seus objetivos. Certo? Perceba que eu neguei apenas um verbo, que é o verbo principal. E para facilitar o estudo das proposições, criou-se o que chamamos de tabela verdade. Tabela verdade, ela é um dispositivo utilizado no estudo da lógica matemática. Então, olha só que interessante. Para você estudar a lógica matemática, você estuda a tabela verdade, que ajuda a estudar a lógica matemática. É uma brincadeirazinha, um loopzinho.
Mas o ponto é que a tabela verdade ela veio para ajudar. Ela ajuda muito. Basta saber usar. Por exemplo, olha só. Vamos inventar aqui uma proposição que diz: João foi à praia. Proposição P. Matemático gosta sempre de usar letras, né? Então, em vez de ficar falando João foi à praia, vamos chamar isso de P. P vai ser essa afirmação, essa proposição. João foi à praia, certo? É P. E aí a tabela verdade ela tem esta cara. Olha só. A proposição P é João foi à praia. Essa proposição ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Por isso que ela é uma proposição, porque pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E o que é esse tiozinho aqui? Esse tiozinho aqui é o tio que faz piada do pavê em todo jantar de família. Não, é brincadeira. Esse tiozinho aqui é o que nega a proposição P. Certo? Esse tio, ele serve para negar proposições. O matemático, ele já transformou a proposição em uma letra, agora ele vai facilitar ainda mais a vida dele, que quando quiser negar, é só botar um tio do lado. Percebe como a ideia é sempre facilitar as coisas, apesar de não parecer? Então, olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Então, se a proposição P, quando ela for verdadeira, essa primeira linha aqui, se a proposição P for verdadeira, a negação da proposição P vai ser o quê? Tudo bem, vai ser falsa. E se a proposição P for falsa, a negação da proposição vai ser o quê? Verdadeira. Simples assim. Ora, eu quero negar duas vezes agora. Eu quero fazer um tio, abre parêntese, tio, P, fecha parêntese. Então, eu estou negando a negação, porque a negação é o tio P. Negando a negação é tio do tio P, certo? Então, se a negação ela é falsa e você vai negar a negação, ela passa a ficar verdadeira. E quando a negação for verdadeira e você nega a negação, ela passa a ficar falsa. Então perceba que a gente já tem uma coisa muito importante, que é essa negação da negação tem o mesmo valor lógico da própria proposição. Então, quando a proposição for verdadeira, a negação da negação também vai ser verdadeira. Se a proposição P for falsa, a negação da negação também vai ser falsa. E aí, aqui agora é só brincar. Se a negação da negação é verdadeira, a negação da negação da negação é falsa. E a negação da negação da negação verdadeira. É aqui falsa. Então, sempre que você nega uma proposição, não importa como ela seja, ela vai mudar seu valor lógico. Ela vai deixar de ser verdadeira e vai ser falsa. Ou vai deixar de ser falsa para passar a ser verdadeira. Certo? Não importa o que seja a proposição. Se você nega, você muda o valor lógico dela. E da mesma forma aqui embaixo. Se a negação da negação era falsa, negação da negação da negação vai ser verdadeiro. Aqui falso e aqui verdadeiro. Certo? Que é o que nós temos aqui de forma mais bonita. Bacana? Vamos ver agora proposições compostas. O que é uma proposição composta? É uma combinação de duas ou mais proposições simples, por meio de conectivos. Por exemplo, João foi à praia e Maria foi ao shopping. Percebe que nós temos duas proposições simples. João foi à praia, Maria foi ao shopping. E elas estão conectadas por quem? Pelo E, pelo I. João foi à praia e Maria foi ao shopping. É sempre I, professor? Não, pode ser I, pode ser ou, pode ser se, então. Vamos ver esses conectivos, mas antes deixa eu lhe dizer o que não é um conectivo. Negação. Negação não é um conectivo. João foi à praia é uma proposição simples. João não foi à praia é uma proposição simples, que está negando a primeira, mas é uma proposição simples. Não há proposição composta aqui. Bacana? Então vamos ver quem são os conectivos. Primeiro, conjunção, que é o próprio I. Nós vamos ver cada um deles separados. Não se afobe, calma. Então nós temos a conjunção, que é o próprio I. A disjunção inclusiva. Eita, professor, disjunção inclusiva. E a disjunção exclusiva. O que é cada um? Só para a gente fazer aqui uma visão geral, certo? Vamos ver ainda detalhadamente cada um deles.
A disjunção inclusiva, ela é inclusiva por quê? Primeiro, o que é disjunção? Disjunção é ou. Ou uma coisa ou outra. Ou uma coisa ou outra. São coisas diferentes, a gente vai ver isso. Mas a ideia principal é, a disjunção inclusiva, ela é verdadeira quando, para que ela seja verdadeira, qualquer uma das duas pode ser verdadeira, inclusive as duas. Por exemplo, João foi à praia, Maria foi ao shopping. Se você diz, João foi à praia ou Maria foi ao shopping. Quando eu falo isso, eu estou usando a disjunção inclusiva. Por quê? Porque se João tiver ido à praia e Maria também tiver ido ao shopping, a afirmação, a proposição, ela vai ser verdadeira. Ainda que as duas sejam verdadeiras. O que é diferente de eu dizer, ou João foi à praia, ou Maria foi ao shopping. Aí agora a gente só pode ter uma verdadeira para que a proposição seja verdadeira. Porque se as duas forem verdadeiras, a proposição é falsa. Porque a gente está no ou exclusivo, na disjunção exclusiva. Apenas uma pode ser verdadeira para que a proposição seja verdadeira. Além dessas três, nós também temos o condicional, que é o famoso se então, se chover, irei ao shopping. E a bicondicional, que a gente vai ver também. Ela é um pouquinho mais complexa, mas não se assusta não. Começando pela conjunção. O que é a conjunção? Conjunção é o conectivo que é usado pela letra I. É o I. Letra não, ele é um conectivo. Ele é um conectivo normal que a gente entende do próprio português. João foi à praia e Maria foi ao shopping. Matematicamente, nós também temos esse circunflexo. Guarda bem isso. O circunflexo para cima, o acento circunflexo, é o I. O para baixo é o OU. Não confunde não, isso é importantíssimo. Bacana? Então aqui são as duas formas de você representar a conjunção. Com o I, com o acento circunflexo. Por que aqui tem P, acento circunflexo Q? Porque são duas proposições. Para que você tenha um conectivo, você deve ter duas proposições que estão ligadas por um conectivo. Exemplo. John Lennon foi vocalista dos Beatles. E Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Ora, para quem não sabe, John Lennon realmente foi vocalista dos Beatles. Então isto é verdadeiro. Esta primeira proposição é verdadeira. Já a segunda não é verdadeira. Rio de Janeiro não é a capital do Brasil. Então o que é que nós temos? Nós temos uma verdadeira e uma falsa. O que é que acontece quando nós temos uma verdadeira e uma falsa? Isso aqui é a grande base da lógica proposicional. Olha só, eu estou lhe dizendo, John Lennon foi vocalista dos Beatles e Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Minha afirmação está certa ou está errada? Quando eu uso um I, para que a proposição esteja correta, eu preciso que as duas proposições simples estejam corretas, estejam verdadeiras. Então, o I, quando você tem uma proposição composta com o conectivo I, a proposição só vai ser verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras. Se qualquer uma delas for falsa, a proposição é falsa. Se as duas forem falsas, a proposição é falsa. Ela só vai ser verdadeira se as duas proposições simples forem verdadeiras. Então essa aqui ela é falsa, essa proposição aqui ela é falsa. Por quê? Porque nós temos uma proposição que é falsa. Olha essa segunda. A China é o maior país do mundo em extensão territorial e euro é a moeda oficial do Brasil. Ora, agora nós temos duas proposições falsas. A China não é o maior país do mundo em extensão territorial e o euro não é a moeda oficial do Brasil. Então nós temos falsa e falsa. Ou seja, a nossa proposição composta vai ser o quê? Vai ser falsa. Tudo bem, eu sei que você falou falsa. E, por último, nós temos aqui, o inglês é o idioma mais falado do mundo e o Sol é maior do que a Terra. A não ser que você seja terraplanista, você concorda que o Sol é maior do que a Terra. Então, essas duas afirmações elas estão verdadeiras. Essas duas proposições simples, ligadas pelo conectivo I, são verdadeiras. Logo, esse é o único caso em que a proposição composta será verdadeira. Porque nós temos duas proposições simples verdadeiras conectadas pelo conectivo I. Então, o inglês realmente é o idioma mais falado do mundo e o Sol é maior do que a Terra.
fazer um adendo aqui importante. Essas informações aqui, elas são reais, né? O que está de vermelho é falso, o que está de verde é verdadeiro. Só que isso aqui não é essencial para que a frase seja uma proposição. Estou trazendo isso aqui porque facilita o aprendizado, mas não é necessário que a frase seja real para que a proposição seja verdadeira ou falsa. Por exemplo, uma questão que diga que todo quadrado é azul, vai perguntar, todo quadrado é azul? Sim, porque a questão ela afirmou que é para você considerar que todo quadrado é azul, certo? Mas não vamos entrar nisso ainda. Eu estou trazendo informações aqui mais verídicas para facilitar o aprendizado, mas não se apegue à veracidade das proposições para considerar se elas são verdadeiras ou falsas. Então vamos fazer agora umas proposições que não existe essa veracidade. Vamos trazer duas proposições. Proposição P, João vai à praia. Proposição Q, Maria vai ao cinema. E agora nós vamos montar a tabela verdade. Nós já vimos como montar a tabela verdade de uma proposição simples. Lembra? A gente faz duas linhas para aquela proposição simples. Uma linha a gente considera que aquela proposição simples é verdadeira. Na linha de baixo considera que ela é falsa. Bacana? Inclusive, esse é o grande espírito, é você poder considerar uma proposição como verdadeira ou falsa. E agora nós vamos construir a tabela verdade de uma proposição composta, ligadas pelo conectivo de conjunção, pelo conectivo I, que é representado pelo circunflexo. Então nós temos aqui a proposição P, a proposição Q, a proposição P e Q. Bacana? Tá. Como é que a gente monta essa tabela verdade? Olha aqui, presta atenção. Como é que eu começo a montar uma tabela verdade? Se você chega ali e vê a tabela verdade, um monte de V e F não sabe de onde é que veio. É porque eles vieram da imaginação. Eles foram criados, aqueles V e F iniciais. Por quê? Para você, a proposição, lembra que eu falei que ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui esse P, a gente sabe que já são 4 linhas, porque são duas proposições. São duas proposições, nós teremos 4 linhas. Por que nós teremos 4 linhas? Porque a gente pode fazer todas as combinações. A gente pode fazer P verdadeiro e Q falso, P verdadeiro e Q verdadeiro. Agora a gente já fez as duas proposições em que o P é verdadeiro, a gente vai para o P falso. P falso, Q verdadeiro e P falso, Q falso. Com isso a gente consegue as 4 combinações. Isso aqui a gente escreve, isso aqui não tem um raciocínio que vai dizer se aquela linha é verdadeira ou falsa. Você pode misturar as linhas, não tem problema nenhum. Desde que você faça as 4 combinações. VF, VV, FV, FF. E a ordem importa. Certo? Que é exatamente o que a gente tem aqui. Que a gente tem as 4 combinações possíveis. Agora sim a gente vai entrar efetivamente na lógica proposicional para concluir, para analisar se P e Q é uma proposição verdadeira ou uma proposição falsa a partir dos valores que a gente criou para P e para Q. Por exemplo, olha esse primeiro. P é verdadeiro, a primeira linha aqui que eu estou. P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Então P e Q vai ser o quê? Vai ser verdadeiro ou falso? Se eu digo João vai à praia e Maria vai ao cinema, e eu sei que realmente essas duas afirmações são verdadeiras, tanto a P quanto a Q. De fato, João foi à praia, de fato, Maria foi ao cinema. Então, se as duas são verdadeiras, nós teremos um P e Q verdadeiro. Lembra que esse é a única situação em que a conjunção é verdadeira, quando as duas proposições são verdadeiras. Então, aqui agora nós temos, na segunda linha, V e F, ou seja, João realmente foi à praia, mas Maria não foi ao cinema. E eu estou dizendo que João foi à praia e estou dizendo que Maria foi ao cinema. A proposição é, João foi à praia e Maria foi ao cinema. Isso aí vai ser verdadeiro ou falso? Vai ser falso, porque Maria não foi ao cinema. Apesar de João ter ido na praia, como eu usei o conectivo I, esse F ficou igual à minha cara. Vamos melhorar isso aqui. Melhorou. Então, essa
proposição composta, ela é falsa. Por quê? Porque uma das proposições simples é falsa. Então, João vai à praia e Maria vai ao cinema. Você sabe, João realmente foi à praia, mas Maria não foi ao cinema. Então, a proposição composta que diz uma coisa e outra está falsa. Da mesma forma, a terceira linha. Dessa vez, João que deu o migué. João não foi à praia. Mas você está dizendo que João vai à praia e Maria vai ao cinema. Mas João não foi à praia. Isso é falso. Dizer que João foi à praia é falso. Quando você diz João vai à praia e Maria vai ao cinema, e você sabe que uma delas é falsa, a proposição toda passa a ser falsa. Certo? E pior ainda quando as duas são falsas. Se as duas são falsas e você está dizendo que as duas são verdadeiras, que uma é verdadeira e a outra é verdadeira, você tem também uma falsa. Uma proposição composta falsa. P e Q falso. E essa aqui é a tabela verdade da conjunção. A tabela verdade quando você tem uma proposição composta ligada pelo conectivo I. Certo? Tá. Antes da gente começar a ver disjunção inclusiva e exclusiva, vamos fazer uma pausa e continuar na próxima aula.